Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação conversar mais uma vez com o Hélio Oyama. Ele é Product Management Director Latinoamérica da Qualcomm. Puxa vida, Hélio, você é um habituê do Papo Fácil, é um prazer receber você aqui hoje. Temos novidades para contar para quem ampliar os horizontes da Qualcomm, é isso? Olá, Xandão. O prazer é todo meu falar com você também. Eu sempre agradeço essa oportunidade para estar conversando sobre novidades que a Qualcomm está trazendo, tá? Sim, hoje nós vamos falar do setor automotivo, que é um setor Exatamente. também que está crescendo bastante, está evoluindo de forma rápida e a Qualcomm está muito bem posicionada também nessa indústria. Puxa, eu não posso deixar de registrar as tantas conversas que eu já tive com a Qualcomm. Eu fui olhar aqui, esse vídeo hoje é o 15º que eu já gravo com a Qualcomm, e você nesses tem uns 4 ou 5 com essa vez, né? Falamos sobre smartphone, um dos vídeos mais vistos do meu canal é o que a gente falava da linha 700, enfim, tem muita coisa bacana. Aliás, a gente vai gravar aí proximamente, eu quero te convidar para a gente falar sobre a linha nova de sockets de smartphone da Qualcomm, mas isso é outro assunto. Hoje a gente vai entrar na área automotiva, então eu queria que você fizesse uma introdução, né? Falasse para as pessoas que de repente estou até surpresas com isso, o que é a presença da Qualcomm nessa área automotiva, desde quando vem, aí a gente vai entrar em alguns anúncios muito importantes que vocês fizeram recentemente. Maravilha, obrigado, Xandão. A Qualcomm desde o início, realmente está focado, obviamente, a gente inicia a nossa jornada tecnológica no setor de smartphones, mas o outro setor que realmente é importante para a Qualcomm é o setor automotivo. Nós estamos nesse setor já desde 2002. Só para ter uma noção, já em 2002, a gente já colocou no mercado o primeiro sistema, por exemplo, da OnStar da GM, foi na nossa plataforma da Qualcomm, tá? Ou seja, a gente tem uma jornada bastante longa e experiência também durante todo esse período desde 2002. Outro fato que eu acho que pouca gente conhece é que realmente a gente, nesse setor automotivo, Xandó, a gente já tem mais de como parceiros tecnológicos e parceiros aí do setor automotivo, a gente tem já contratos, né, com mais de 19 fabricantes do setor automotivo, né, das grandes marcas, ou seja, das 20 e 25 grandes marcas, 19 já estão conosco, tá? Outro ponto também que eu acredito que o pessoal realmente desconhece, eu vou dar alguns números aqui desse setor. Desde 2004, por exemplo, até a 2020, a gente já vendeu mais de 500 milhões de processadores Bluetooth e Wi-Fi, especificamente para o setor automotivo. E só para dar uma pontuar também um fato interessante é que 45% de todas as soluções de Wi-Fi, por exemplo, do ano passado, 2020, foram com a nossa plataforma, tá? Ou seja, uma presença massiva, uma presença super consistente. Agora, o que me impressionou, e realmente houve um evento online, o qual eu participei um par de semanas atrás aí, e que me motivou a convidar você para esse bate-papo, eu fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso, com dois assuntos. Eu vou introduzir o primeiro, depois a gente chama o segundo. É que a solução da Qualcomm em termos de processamento está viabilizando, inclusive, vários níveis, os vários graus de veículos autônomos, né? Com sensores, câmeras, enfim. Comenta um pouco sobre isso, que tem a ver com a plataforma Snapdragon Ride, não é isso? Exatamente isso. A gente anunciou várias plataformas desse grande evento que nós tivemos recentemente. Uma delas é o Snapdragon Ride, né, que é uma solução para ADAS. O que é o ADAS? O ADAS significa o acronismo Advanced Drive Assistance System. Basicamente, é exatamente como você comentou. É um sistema, né, que auxilia ou é uma tecnologia em direção aos carros autônomos. Esse sistema que nós anunciamos, basicamente, ele vai, em termos de autonomia, desde o nível 1 até o nível 4. O que é o nível 1, basicamente, só para pontuar aí para o seu público? Basicamente, o nível 1 são funcionalidades, por exemplo, aí de um piloto automático adaptativo, aquele sensor, o alerta de ponto cego, e aí, até o nível 4, aí sim nós estamos falando de autonomia plena, né?
Então, essa é a plataforma que nós anunciamos nesse recente evento que nós tivemos, tá? Outro ponto também, com relação a isso, o Xandó, é que ele é uma plataforma extremamente flexível, sob a perspectiva de capacidade. Ele tem aí uma capacidade começando aí, por exemplo, com 10 trilhões de operações por segundo, para uma situação um pouco mais simples, para um veículo mais de entrada, até para a autonomia plena, suportando aí até 700 trilhões de operações por segundo. Uau! Meu Deus do céu. Não, você. Não, é impressionante, mas é compreensível, né? Porque você, para dar autonomia. Bom, o nível um de autonomia já é muito legal. Piloto automático adaptativo, sensores, já é uma coisa muito útil. Eu já dirigi carros assim, é muito legal. Agora, o nível 4, o que você tem que olhar de coisa, sensor, câmera, você falava em 5, 6, 10, 12 câmeras, enfim, o processamento tem que ser muito forte. Por isso que chega nesse nível de sofisticação, né? 700 tops, né? Trillion operations per second. Exatamente, Xandó. Para nós chegarmos à solução de autonomia plena, a quantidade de dados que o processador tem que realmente calcular é bastante imenso. Tem uma série de sensores, né? Somente em termos de sensor, tem uma série delas, seja ele é câmera, por exemplo. Nós suportamos câmeras, a quantidade de câmeras de até 16 câmeras. Uau. Sensores, por exemplo, seja ele sensor que é radar, temos sensor LiDAR, tem outros sensores, né? Por exemplo, que vai realmente captar todo o ambiente que o veículo está operando, né? E outro ponto também, a gente pode considerar como sensor também, que eu mencionei as câmeras, toda a parte de computação visual, né? E inteligência artificial, captando todas essas informações, fazer o cálculo dele para que o veículo torne autônomo, realmente a quantidade de operações que ele tem que fazer é bastante alta. Agora, um outro ponto fundamental, Xandó, é o seguinte, né? Essa plataforma é baseada em 5 nanômetros, né? Da tecnologia 5 nanômetros. E qual que é a vantagem de eu estou falando em 5 nanômetros? Porque quando a gente está falando de carros autônomos, a gente está falando também em direção, outro fato que está acontecendo em paralelo é a mudança do combustível, vamos colocar assim, né? Nós estamos aí indo de um combustível fóssil para a eletrificação, e quando a gente vai para a eletrificação, ou seja, consumo de energia, aí se torna um fato extremamente importante. Por isso é que nós estamos trazendo o último, digamos assim, tecnologia em termos de processador, né, que é o 5 nanômetro, que tem uma redução bastante significativa em termos de consumo de energia. Ou seja, nesse caso aqui, redução de consumo de energia vai significar literalmente autonomia, ou seja, para o carro elétrico do futuro. Eu comentava com você, quando conversávamos antes, não vou citar o nome da empresa, mas eu estive numa conferência há pares de anos atrás, aí 5, 6, 7 anos, né? Uma empresa que também faz processadores, não para smartphone, e que eles apresentaram um carro autônomo que entrou no palco sozinho, só que assim, sensores imensos, câmeras imensas, uma usina de força, um PC desktop gigante no banco de trás, ou seja, a Qualcomm com a expertise dela de fazer coisas pequenas, extremamente poderosas, com economia de energia, viabiliza isso de uma maneira que é o que a gente está vendo aí, né? Enfim, e não só a parte do processamento, mas aí a gente já vai virar aqui o assunto. Você me contava, e eu vi no evento, toda uma nova geração de displays, a parte de cockpit digital, isso é muito interessante também. Exato. Outro produto que nós anunciamos durante esse evento foi o Digital Cockpit de quarta geração. Né? Esse Digital Cockpit de quarta geração também, ele é baseado nesse processo de 5 nanômetros, né? Muito em linha, conforme eu mencionei, para economizar energia do veículo. Né? E esse Digital Cockpit de quarta geração, também ele leva o conceito, né, de ter aí que o nosso sistema ele pode ser configurado através de software a várias capacidades, digamos assim, em termos de processamento. E esse é um ponto extremamente interessante para o mercado automotivo, que o mercado automotivo ele tem um grande desafio,
que é exatamente o período, o tempo de desenvolvimento que ele tem, né? E a longevidade dele. Muito do desafio é o seguinte, esse tempo, ou seja, desenvolvimento, quando o veículo é lançado, ele já, entre aspas, já sai defasado sob a perspectiva tecnológica. O que a gente está fazendo aqui para justamente contornar e oferecer uma solução para esse desafio? Nós estamos colocando em termos de hardware, um hardware que ele possa ser configurado de forma flexível através de software, a sua capacidade ao longo da sua vida. Exemplo, se você coloca uma capacidade de processamento básico no início, e eventualmente o usuário depois, ele verifica que ele quer ter algumas features adicionais, ele quer ter uma capacidade de processamento maior, ele pode comprar essa funcionalidade e fazer a ativação através de software. Então, essa eu acredito que seja uma funcionalidade extremamente bem-vinda, solucionando exatamente esse problema do longo processo de desenvolvimento e, inclusive, de evolução da plataforma. Sabe que você foi falando sobre isso tudo e eu me lembrava, né, um assunto que eu acompanho, tenho interesse, eu gosto muito de aviação, né? E a evolução dos painéis, dos cockpits dos aviões, aquele monte de reloginho analógico, ponteirinho, escalas e tal, isso foi tudo jogado fora, viraram painéis digitais configuráveis e os carros estão indo nesse caminho, né? Ou seja, começou com a parte de entretenimento, o infotainment, como você mesmo, né, me lembrou, e agora você tem a configuração e essa possibilidade de crescimento. Você falou um projeto de um carro para ser lançado demora 2, 3 anos, né? Então você tem que estar preparado para dar um upgrade nisso, porque 2, 3 anos é muito tempo. Imagina que as coisas como mudam nesse tempo. É por aí, né? O tempo de desenvolvimento do carro, de um veículo, ele leva até mais tempo, correto? Então, exatamente para evitar essa obsolescência tecnológica, a gente veio com esse conceito. Esse é um ponto extremamente importante. Em linha com o que você estava falando, Xandó, é exatamente isso. A quantidade de telas, por exemplo, dentro de um veículo. Começamos aí com o central multimídia, agora a gente vai para o cockpit digital, ele te dá uma flexibilidade muito maior, né? O outro ponto também é a quantidade, e um fato extremamente importante que a gente tem preocupado, e é uma tendência também, é trazer toda a parte de entretenimento para dentro do carro. Então, é por isso que também essa plataforma suporta, além dessas telas que eu mencionei anteriormente, suporta as telas adicionais de entretenimento, de colocar os displays atrás do banco do usuário e também do carona, né? Para realmente dar essa possibilidade de uma central de entretenimento dentro do carro. Outro ponto também que eu já aproveito é falar sobre o que ele suporta em termos de, aproveitando também inteligência artificial, por exemplo, né, para aumentar aí, digamos assim, de forma natural o condutor ele poder interagir com o veículo. Primeiro é a própria, digamos assim, o reconhecimento de voz, né? O outro ponto também que eu acho que é importante dentro desse conteúdo de reconhecimento de voz são funcionalidades, por exemplo, para fazer supressão de ruído e também cancelamento e melhoria de qualidade de voz, para fazer toda essa parte de interação, eventualmente, que você vai conversar com o veículo. Se não tiver essa funcionalidade, muitas vezes você tem que repetir. Com essa funcionalidade que eu mencionei, você fala de forma muito natural e o veículo vai entender certamente com mais precisão. Outro ponto também, aproveitando esse quesito, o Xandó, é que nós estamos fazendo uma parceria também com a Amazon, incorporando o Alexa nessa plataforma, tá? Muito bom. Então, é um outro aspecto que eu acho que é relevante e vai trazer uma melhoria na experiência do usuário. Puxa vida, sabe que eu teria pelo menos uma meia dúzia de outras coisas para te perguntar, mas o nosso tempo voou, né? A gente tem os nossos compromissos, mas eu queria que a gente encerrasse essa conversa, você me pontuando uma coisa que eu acho muito importante. Como falamos no começo, a grande massa das pessoas conhece muito a Qualcomm pelos smartphones, deseja que os seus smartphones tenham a solução da Qualcomm por ter excelência, enfim. Agora, eu que precisava
te perguntar, eu queria que você me explicasse. Claro que devem ser projetos parecidos, mas existe algum grau de diferença? Ou o que diferencia a solução embarcada no automóvel de uma solução embarcada num smartphone, por exemplo? Existem diferenças relevantes? Como é que é isso? Excelente ponto, Xandó. Obviamente, como você comentou, né, no início, nós aproveitamos toda a nossa experiência, a pesquisa, resultado de pesquisa e desenvolvimento que nós fazemos lá para o setor de telefonia móvel, né? E trazemos aqui, aproveitando muito dessas tecnologias, como você percebeu. No entanto, para o setor automotivo, tem algumas diferenças. Uma delas, por exemplo, na parte, inclusive, física, né? Aqui, para o setor automotivo, o próprio processador ele tem que ter uma robustez física muito maior, assim, comparado com a de um telefone celular. Exemplo aí que um processador ele tem que ter um grau automotivo, né, onde temperaturas mais desafiadoras aqui no nosso setor automotivo é muito mais, digamos assim, é mais alto, ou, por outro lado, é mais baixo também, né? Tem que aguentar temperaturas É. menores e temperaturas maiores. Esse é um ponto. Outro ponto também é com relação, por exemplo, aos requisitos de vibração, né? Por isso eu estava falando, para o setor automotivo, perspectiva física mesmo, ele tem que ser muito mais robusto. Outro ponto que eu já comentei, mas vale uma menção novamente, é com relação à capacidade de processamento, né? Só para ter uma ideia, o nosso último processador premium, o Snapdragon 888, ele suporta aí uma capacidade de processamento aí de 26 TOPS, né? Trillions Operation por segundo. Já no setor automotivo, dependendo do grau de autonomia que esse veículo vai ter, há uma necessidade de capacidade de processamento aí, chegando até inclusive a 700 TOPS. Então, são Sim. plataformas que, e nesse caso de 700 TOPS, óbvio que a gente não estamos utilizando a mesma plataforma aí de um smartphone, estamos utilizando uma plataforma específica para o setor automotivo. Não, sem contar que para esse nível de desempenho, né, esse SOC vai trabalhar num nível de exigência extremamente alto. O consumo de energia aí já não é menos importante, até porque o carro tem a sua própria sistema de energia, bateria, alternador, enfim. Mas de toda maneira, em linhas gerais, resiliência e robustez, sem contar uma potência extrema para aplicações de alta autonomia. Puxa vida, Hélio, muito, muito legal a gente poder pontuar isso. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse vídeo, alguns virão pelo tema automotivo, alguns virão pelo lado do smartphone, querem saber como é a Qualcomm nessa área. Por isso mesmo eu já quero marcar com você outras conversas. Falei que a gente tem assuntos aí para falar dos processadores da Qualcomm. Vou colocar aqui um atalho no canto superior direito da tela, da playlist aqui com os 14, 15 vídeos que eu já gravei com vocês, inclusive vários com você. A Qualcomm é aqui pertinho da minha casa, dá para ir a pé. Vamos esperar essa pandemia, esse mundo despandemizar, a gente vai gravar presencialmente novamente. Pode ser? Claro, com certeza, Xandó. Estou esperando aí você. Certamente será um grande prazer conversar aí de forma, entre aspas, convencional, né, Xandó? Muito bom. O mundo mudou, isso aqui virou pessoalmente, mas realmente seria um grande prazer poder voltar a falar pessoalmente com você, tomar aquele cafezinho gostoso na Qualcomm, ó, cafezinho e papo fácil lá na Qualcomm. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Hélio Oyama. Ele é Product Management Director Latinoamérica da Qualcomm. Permaneça bem, fique seguro e até essa nossa próxima conversa, Hélio. Até lá, muito obrigado. Eu que agradeço, Xandó. Um grande abraço para você e a todos aí.